quando inicia o ano, nós fazemos várias promessas que nunca cumprimos, né? Falamos que vamos começar uma dieta, falamos que vamos começar a malhar. Tem alguns que falam que vão ficar bonito, né? Mas a gente nunca cumpre, né? O ano termina e a gente continua feio, do mesmo jeito. E é bom, né, cara, aproveitar. Tem uma frase que eu mesmo já citei algumas vezes, já citei aqui na igreja. Eu entendo que muito do que a gente fala eu não quero cair para um lado do dualismo, né? Mas eu entendo que muito do que a gente fala, muitas das nossas frases e até mesmo das questões bíblicas, elas não se restringem a uma só verdade. Às vezes tem aquela coisa, né, dos teologicamente corretos. Não, mas é o contexto, né? Eu já vi gente falando, por exemplo, sobre o caso de quando Josué diz, né, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí os teologicamente corretos gostam de citar que naqueles dias, naquele tempo, a família, a esposa, os filhos tinham que seguir a mesma fé, a mesma crença que o patriarca, né? Então, quando Josué diz que eu e a minha casa seguiremos ao Senhor, muitos dizem que ele não estava dizendo isso por fé, mas isso era uma imposição que ele fazia à casa dele. Eu e a minha casa, vocês estão ouvindo? Vocês, junto comigo, nós serviremos ao Senhor. E ainda que o contexto teológico dessa palavra, esse seja o significado correto, eu entendo quando você, por fé, diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E às vezes a gente gosta, né, de polemizar, criar polêmica com coisa boba. Não me importa o contexto teológico que Josué possa ter dito isso. O que importa é que quando eu digo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, isso não é uma imposição. Eu estou falando porque é o que eu creio. É o que eu oro para que aconteça. E todo mundo entende isso, mas a gente gosta de dizer, você está errado, você não sabe o contexto correto. E Deus te abençoe com isso, tá? Mas eu entendo que a palavra de Deus, por Deus ser amplo, por Deus ser grande, eu não gosto de encerrar a palavra de Deus em apenas uma realidade, em apenas uma verdade, em apenas um contexto. Eu entendo que a palavra de Deus é muito mais ampla, é ilimitada, assim como o próprio Deus, porque a palavra de Deus é o que Deus é. Nisso consiste o poder da palavra, que a palavra de Deus, ela é o que o próprio Deus é, amados. Por isso existe poder nessa palavra. A palavra de Deus não é apenas algo que Ele fala, não é apenas algo que Ele libera, que Ele profere. A palavra de Deus é o que o próprio Deus é, amados. Por isso a palavra é a verdade, porque Deus é a verdade, amados. Por isso a palavra é poderosa, porque Deus é poderoso. Não é só a palavra de Deus, não é só o que Deus diz, amém? Além disso, a palavra de Deus é o que o próprio Deus é. E isso faz muita diferença a gente entender. Então tem uma frase que eu sempre disse, e não acho que ela está de toda errada, mas eu começo a olhar essa frase com os outros olhos, com outro entendimento. Já de pensando, eu acho que já não é bem assim. Mas talvez em algum contexto, em alguns contextos, essa frase se encaixe exatamente do jeito que ela é. Enfim, a frase diz, nem um passo para trás. Vocês devem conhecer, né? Nem um passo para trás, nem se for para tomar impulso. E durante muito tempo eu falei essa frase, é para frente, vamos avançar, é o que nós falamos aqui muito, né? Então eu sempre digo também, nem um passo para trás, galera, nem se for para tomar impulso. Porque nós estamos falando de um contexto de quem está avançando, de quem só pensa em ir adiante, de quem só pensa em avançar, não em retroceder. Só que se a gente for olhar por um lado, para alguém que está prestes a se afogar, um passo para trás para tomar impulso, faz toda a diferença, amados. Um passo para trás para tomar impulso
não fala de retroceder, mas de alcançar vida. Então por isso a gente tem que olhar, e às vezes eu olho algumas coisas no Facebook, e algumas frases que de cara eu não concordo, mas por não saber totalmente o que a pessoa quer expressar, dentro de qual contexto que ela expressou essa verdade, eu prefiro então ficar quieto. Eu não me intrometo, eu acho feio. Por favor, se você é aqui da igreja, se você faz isso, pare de fazer, porque é feio, é antiético. E no post dos outros, para discutir com o cara, não, eu não concordo. Eu vou rir a beça quando ele for lá e te responder. Eu não pedi tua opinião. O Facebook é meu, eu escrevo o que eu quiser. Se tu não concorda, eu só lamento. Porque é verdade, amados. Sabe, mas a gente está sem limite. Sabe, estamos sem limite. O cara escreve uma coisa, a gente não concorda e quer ir lá debater com o cara. Por favor, não faça isso, amados. Você tem o seu Facebook, né? Se não tem, abra a sua conta. Aí você escreve no seu Facebook o que você pensa, o que você acha. Amém? Então o que eu quero dizer, sabe, com essa questão é que eu acho legal aproveitar o início do ano para você tomar impulso para determinadas mudanças. É legal você, cara, vai começar o ano, então eu vou começar a malhar, vou começar a emagrecer, vou fazer um curso, sabe, vou me preparar. Esse ano vai ser diferente, eu vou fazer algo diferente. É legal você pegar o impulso, né, de começar no primeiro dia do primeiro mês. Isso aí é bacana pra caramba. Só que quantas vezes nós já prometemos tantas coisas nos anos anteriores e nós não levamos adiante? Algumas nem começamos e a grande maioria começamos no dia 1º e terminamos no dia 2º. Não durou muito tempo, não durou uma semana, não durou um mês, não levou 6 meses. Por quê, amados? Porque apesar de ser bom, apesar de ser legal, aproveitar essa mudança, aproveitar o início do ano para começarmos algo novo, mudanças não acontecem só porque o ano mudou, amados. Mudanças reais, efetivas, acontecem quando nós nos posicionamos para mudar. E para você se posicionar, não precisa esperar ser o dia 1º, ser o mês 1º, você não precisa esperar nada disso, sabe? Você só precisa começar, você só precisa dizer, é agora, é hoje, é nesse segundo. Porque aí é que nós mudamos não é quando o ano muda, nós mudamos quando nós nos posicionamos de forma a mudarmos, amados. Só que mudar vai muito além daquilo que eu falo. Seria tão bom se tão apenas falássemos, né? Esse ano eu vou mudar. E pum, fosse como uma palavra mágica, né? Abracadabra. Aí o milagre, vê? A mágica acontece. Seria tão bom se eu falar, esse ano eu vou mudar, fosse uma mágica que eu realmente mudasse. Mas nós sabemos que na prática não é assim. Por quê? Porque mudanças requer diversos detalhes, amados. Cuidar de diversos detalhes. Seja mais observador. Você já deve ter mudado de casa, de cidade alguma vez. E a mudança começou muito antes do dia em que você mudou. É ou não é verdade, amados? Começa com planejamento uma mudança. Você começou planejando. Talvez você foi mudar de casa. Você começou primeiro o quê? Procurando casa, amados. Talvez você tenha levado 1 mês, 2 meses, 3 meses procurando casa. As nossas mudanças não vão adiante, porque a gente espera chegar no dia 31, no dia 30, no dia 25, para dizer que a gente vai mudar a partir do dia 1º. Nós vamos mudar no espaço de 2 dias, de 1 dia. Nós vamos mudar no espaço de 1 semana hábitos que nós estamos adquirindo no decorrer de 30 e poucos anos. Hábitos que você adquiriu no decorrer de 20 anos, sei lá quantos anos você tem. Então a gente quer mudar, porque a gente acha que simples fato de falar que nós vamos mudar, nós mudaremos. E isso não é verdade. Não mudamos, porque estamos fracassando no planejamento
planejamento da nossa mudança. Não mudamos porque estamos fracassando, estamos negligenciando a preparação que antecede a mudança. Glória a Deus. Vocês prometem que em 2017 vocês vão dar aleluia e glória a Deus? Oh, meu Deus. Cadê o meu copo? Já tomaram? Foi só um dia mesmo? Pô, cara, tá filmando. Cadê? Poxa. Depois, se alguém quiser ligar o ar-condicionado, tá, eu agradeço. Só para dizer na filmagem que a gente tem ar-condicionado. Amém, amados? Então, mudar é algo que é bom, cara. É maravilhoso você mudar. E o Evangelho promove isso. Por que, cara, esse assunto tem enchido meu coração? Sabe, eu durmo e acordo pensando em mudança, pensando em transformação, cara. Eu não sei quanto com vocês, mas eu estou cansado da mesmice. Eu estou cansado, sabe, de viver tudo igual. Parece um eterno vale a pena ver de novo. Vivemos uma repetição dos anos passados. Vivemos uma repetição dos anos anteriores, amados. E porque vivemos na repetição daquilo que foi, continuamos cometendo os mesmos erros. É em tudo, isso é geral. Olha só como nós somos difíceis, como falamos que queremos mudar, mas a prática revela o não querer mudar, amados. Porque, por exemplo, mudamos de igreja. Aí quando você muda, passa o tempo, a primeira coisa que você faz é sentir falta de como era a igreja antiga. Isso fica evidente em querermos trazer, em querermos impor, sabe, no novo lugar onde estamos, a forma de cultuar que tínhamos antes. Então, na verdade, quando você mudou, você não mudou porque você está em busca de algo novo. Você mudou porque você quer apenas reviver uma experiência velha, mas num lugar diferente, amados. Eu não mudei para isso, cara. E eu acho que é extremamente relevante Deus trazer o Espírito, mover esse desejo justo numa hora que estamos em mudança, justo no momento que estamos transicionando de uma realidade para outra realidade, amados. Sabe, eu não quero apenas mudar o nome da igreja, eu não quero apenas mudar a placa da igreja, porque essa mudança é a que menos importa para todos nós aqui dentro. Só mudar a placa. Então continuaríamos. Eu acho que tem um paninho aí, meu bem. Vamos ligar o ar. Olha que efeito, né? Não foi? Se fosse para mudar só a placa, mano, nós continuaríamos, sabe, com a placa antiga. Mas quando mudamos, e Deus, olha só, mas como mudança é algo extremamente espiritual. Quando nós mudamos, Deus, quando quer fazer algo diferente, quando Ele quis fazer algo diferente na vida de diversos homens, o que Ele fez foi mudar o nome desses homens, amados. Olha só como o nome, nada do que vivemos aqui, que estamos passando nesse tempo. Eu quero aproveitar e dizer, né, se você não sabe, se você ainda não sabia, o Luiz me mandou um áudio, tá? Nos abençoando pela mudança, dizendo tudo aquilo que eu já havia dito aqui, né? O Luiz mandou um áudio, se você quiser depois eu te mando o áudio dele. Nos abençoando nesse tempo, tá? Dizendo, Alan, cara, eu amo a sua vida, Deus abençoe o que vocês estão fazendo em Macaé. E a nossa aliança continua, porque a nossa aliança não depende de uma placa de um nome, a nossa aliança está firmada no coração. E eu falei, amém, Luiz, cara, eu amo a sua vida, e amo de verdade. Então eu quero só passar isso para a igreja, tá? Alguns irmãos já ouviram o áudio,
para dizer que, né, nós fomos, graças a Deus, nós fomos abençoados, né, a continuar dentro disso que o Senhor nos deu. Então, enfim, eu entendo que mudar o nome, amados, é algo muito importante. O passo que nós demos aqui, espiritualmente, é algo muito importante. Deus, quando pega Abrão, tira Abrão da Mesopotâmia, tira Abrão do meio de seus parentes, a primeira coisa que ele faz para aquele novo tempo na vida de Abrão é mudar o nome dele, de Abrão para Abraão. E essa mudança tinha um significado extremamente poderoso, porque falava a respeito da missão que Abraão agora teria. Ele muda o nome de Abraão, ele muda o nome de Abrão de acordo com a missão que ele é levantado para desenvolver, porque Abraão significa pai de uma grande multidão. Então era isso, ele foi tirado do meio da sua família, ele foi tirado do seu berço, para começar uma realidade, para começar uma história nova, amados. Isso é muito importante, isso é muito significante. Então nós estávamos orando, levamos muito tempo orando, como eu falei aqui, antes de comunicar à igreja a mudança, eu estava orando 8 meses, amados, com aquilo me angustiando por dentro, para eu saber se era ou se não era de Deus, se não era algo da minha carne. Até que depois de uns 8 meses, 7, 6 meses, não sei, nós abrimos para os pastores, e os pastores todos, unanimemente, pela primeira vez, né, por incrível que pareça, concordaram, entenderam que era de Deus. Aí eu entendi que também era mais de Deus ainda, porque todos concordamos. Falei, cara, então é de Deus esse negócio daí mesmo. E o Senhor nos deu, então o nome, Betânia, uma casa de amor. E eu creio que esse nome tem a ver com aquilo que Deus quer que sejamos, amados. Não é só o nome para estar na frente de uma placa, mas é a verdade que nós devemos encarnar, amados. É aquilo que nós devemos encarnar, porque eu manifesto aquilo que eu encarno, amados. Eu manifesto aquilo que eu sou. Manifestar é tornar visível, é fazer com que as pessoas possam ver. Então Betânia é um lugar extremamente profético, é um lugar aonde Cristo gostava de estar. Foi a última cidade por onde ele esteve antes da crucificação, amados. Provavelmente por se sentir à vontade, por sentir que podia descansar naquele lugar. Betânia era o lugar onde tinha a casa de Marta e Maria, que nós já temos falado muito. É um lugar profético porque na casa de Marta e Maria, a humanidade de Cristo era servida por Marta e a divindade dele era adorada por Maria, amados. Betânia fala de um lugar aonde os mortos ressuscitam, amados, aonde Cristo te liberta da religiosidade, porque as ataduras nas quais Lázaro foi enterrado, aquelas ataduras simbolizam a religiosidade que tenta prender o homem, amados. Então, isso é profético, porque aqui, não de agora, mas de muito tempo, temos recebido homens e mulheres que estavam cansados da vida religiosa que levavam em outros lugares, amados. Essa igreja é basicamente uma igreja de pessoas que se cansaram de viver a religiosidade, se cansaram de viver um sistema que te prendia, que te anulava, que tirava a sua liberdade, que te castrava, e que vieram para cá em busca disso, de viver, de experimentar essa tal liberdade, como já dizia o profeta Alexandre Pires. Culpa do Marco isso. E já estávamos recebendo muitas pessoas, né, assim. E quando o Senhor nos dá o nome, então agora, de Betânia,
eu entendo que é um cumprimento, é uma realização daquilo que ele já estava fazendo. Que esse lugar, que essa casa, seja uma casa onde nós venhamos tirar as ataduras daqueles que foram aprisionados durante tantos anos por um sistema religioso, amados. Que seja um lugar que você possa voltar à vida. Porque a religião nos mata, nos oprime, amados. Mas em nome de Jesus queremos profetizar que você, o seu ministério... porque cadê meu copo? Sumiram já com meu copo? Pode ter nada nessa vida. Sabe, que seja um lugar onde você volte à vida. Porque a vida, amados, fala de dar fruto. Mas existe uma agenda diabólica, existe uma agenda satânica já em operação no mundo, e não percebemos isso. Aonde a vida, amados, existe multiplicação, não naquele sentido que você conheceu, tá bom? Mas existe multiplicação porque o sentido da vida é gerar outra vida. A palavra que Deus dá para Adão e Eva é para que eles sejam fecundos, para que eles venham fecundar toda a terra. Então vida gera vida, amados. Deus criou a vida para que a vida gere outra vida. Nós vemos isso em toda a natureza, nas árvores, nos pássaros, nos animais, nos peixes. Vida gerando vida. Quem não quer que você gere vida é Satanás, amados. É Satanás. Satanás é que é a favor do aborto. Satanás é que é a favor da morte. Deus é sempre a favor da vida. Por isso ele perdoa o pecador. Não importa qual tenha sido o pecado. Porque ele não tem prazer na morte do ímpio, amados. Prazer de Deus é que o ímpio, ao invés de ser condenado à morte, é que ele se arrependa e volte à vida, amados. Deus é vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou vida. Qualquer ideologia que pregue em favor da morte, essa ideologia é satânica. Se é satânica, não compactua com a ideia de Deus para os homens, amados. Não compactua com a ideia de Deus para a humanidade. Não seja seduzido pelo que você ouve, só porque em alguns sentidos tá certo. Sabe, falando claramente, por exemplo, eu quero falar sobre o feminismo. Cuidado com isso, amados, tá? Vem disfarçado, porque Satanás se o que, gente? Se disfarça até de anjo para enganar os escolhidos. Vocês são fogo. Então cuidado se o discurso a princípio é bonitinho. Não, a gente quer dar os mesmos direitos às mulheres, porque as mulheres são espancadas, porque as mulheres sempre ficam com subempregos, porque isso, porque aquilo. Aí vem com isso só para seduzir, e tem seduzido muitos jovens dentro da igreja. Cuidado com isso, porque feminismo é a favor do aborto. Meu corpo, minha regra. Aonde que está? Tem um movimento cristão feminista. Eu não entendo como é que um cristão, ou uma mulher, um homem também, que tem uma porção de homem, eu acho, apoiando. É meio estranho, sabe? Apoiando isso, um discurso legal. Cara, é bacana, mas é a favor da morte, sabe? É a favor do aborto, amados. Então como que um cristão pode apoiar um movimento que é a favor do aborto? Você não tem como apoiar só determinados, e o feminismo não prega só isso. A partir do momento que prega o aborto, tô fora, amigo. Já não dá, porque você não pode abraçar de um movimento somente aquilo que você gosta, entendeu? A ideia que você traz é que você está abraçando o movimento todo. Porque você não vai conseguir explicar para todo mundo que você apoia somente a ideia de defender, de dar os mesmos direitos para as mulheres que os homens têm, mas que você é contra o aborto. Ninguém vai entender, nem as próprias feministas vão te entender. Amados, para ser a favor de direitos iguais para as mulheres, para ser a favor de que termine,
sabe, a violência contra as mulheres, você não precisa ser feminista, basta ser cristão de verdade. Basta ser cristão de verdade. Nós estamos há 5 anos com o Raabe, que luta contra todo tipo de abuso contra as mulheres, e nunca precisamos usar uma agenda feminista. Aí querem falar, não, mas é quem prega o ódio contra os homens. Uma vez esses dias eu vi uma notícia horrível de uma dessas mulheres que se dizem feministas, que um rapaz tinha morrido, e ela foi lá e disse, vocês estão me perturbando porque ele morreu. Para mim todo homem, todo ser que tem, falou o nome do órgão sexual masculino, para mim todo ser que tem isso tem que morrer. E é feminista. Aí vem me dizer, não, mas o feminismo não prega o ódio contra os homens. O que prega o ódio contra os homens é o femismo. Alguém aqui já ouviu falar de femismo? Ninguém, amados. Ninguém. Entendeu? É o feminismo realmente. Ah, mas não são todas. Mas vai ver quem está por trás da história do feminismo. Vai ver quem são as principais idealizadoras desse projeto. Vai ver. Vai ver quem são as principais ativistas que defendem o feminismo, e vai ver o que elas pregam, vai ver o que elas dizem, vai ver o que elas escrevem. Agora, a gente está ficando só com aquela parte que é boa, porque não conhecemos a fundo. E você precisa conhecer o que você segue a fundo, cara. Você precisa saber o que você está seguindo a fundo. Não vai agora só porque é legalzinho, só porque está na moda. A gente tem mania de querer seguir moda. E isso agora está na moda. Mas, amados, Satanás tem se levantado. E ele vai enganar muitos. E a gente não percebe que esse discurso já é um discurso que tem enganado a muitos dentro da igreja. Tenho conhecido muitas, infelizmente, que se dizem cristãos e são feministas, defendem essa ideia. Torno a dizer, se você é cristão, se você entendeu o Evangelho, se você quer encarnar o Evangelho, você não precisa se filiar a nenhum outro partido, a nenhuma outra ideologia, amados. Cristo sempre esteve do lado dos que mais sofrem, inclusive das mulheres. Nós iremos sim militar pela vida das mulheres, pelos direitos delas, mas sem usar nenhum artifício daqueles que o mundo tem a nos oferecer, amados. Nós vamos usar o que a palavra diz, nós vamos usar o que Jesus nos ensinou. Isso para nós nos basta, isso para nós é suficiente. Amados, nós precisamos estar alinhados com isso. Nós precisamos de um lugar realmente, e é claro que fisicamente esse lugar não tem poder, mas nós entendemos que mudar o nome tem a ver com a realidade que Deus quer operar nesse lugar, amados. Um lugar onde as pessoas possam chegar e serem libertas daquilo que as prendiam, de todas as ataduras, de tudo aquilo que te limitava, de tudo aquilo que impedia o seu crescimento, o seu desenvolvimento. É isso que nós queremos ser, não só para a sua vida ministerial, mas para todas as áreas da tua vida. Nós somos uma igreja que não estamos preocupados somente com aquilo que você faz aqui dentro. Nossa preocupação, muito além disso, é quem é você lá fora. É quem é você lá fora. Quais são as suas práticas lá fora? Qual é a sua vida lá fora? Estávamos falando aqui sobre espiritualidade. Sempre quando falamos de espiritualidade, na maioria das vezes, quando achamos, não, esse ano eu vou ser mais espiritual. Aí a pessoa pega e diz, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou jejuar mais, eu vou orar mais. Ler mais, jejuar mais, ler mais a palavra, se consagrar mais a Deus é bom, mas só isso não vai fazer de você alguém espiritual. Sabe por quê? Conseguimos aumentar o tempo de oração. Sabe por que conseguimos até ler mais,
nos consagrar mais. Sabe por que conseguimos até jejuar mais? Porque isso não implica em mudança, em transformação nas nossas bases. Nós estamos dispostos a mudar até que essa mudança afete as nossas bases. E quando falamos de afetar a base, estamos falando de afetar o caráter. Caráter tem a ver, a palavra caráter tem a ver com a mesma palavra coluna. Tem a ver com aquilo que dá sustentação. Assim como a coluna é o que dá sustentação ao nosso corpo, caráter é quem sustenta quem você é perante a sociedade, amados. O espiritual não tem a ver só com orar mais. Não tem a ver só com ler mais, jejuar mais. Tem uma porção de gente que realmente está jejuando mais, está orando mais, mas não mudou o seu caráter. Continua sendo o mesmo cristão mau caráter que era antes. Amados, quando falamos de ser espiritual, estamos falando de encarnar na vida física as virtudes do reino de Deus. Isso é ser espiritual. Quando falamos de ser mais espiritual, estamos falando de ser mais honestos, mais verdadeiros, mais íntegros. Estamos falando de ser bons pais para os nossos filhos, bons maridos para as nossas esposas, bons funcionários nos nossos empregos, bons patrões para os nossos funcionários. Isso é ser espiritual. Se você orou mais, jejuou mais, leu mais, mas não é um marido melhor para sua mulher, não é um patrão melhor para os seus empregados, você não é mais espiritual. Ou pelo menos não é mais espiritual no sentido em que Deus espera, no sentido que Deus julga ser espiritualidade. Você não é, não se engane, você não é alguém mais espiritual. Você é simplesmente alguém que está orando mais, que está jejuando mais, mas que no fundo continua sendo o mesmo egoísta, vaidoso que sempre foi. E espiritualidade tem a ver com transformação de caráter. Eu não posso ser mais espiritual se eu continuo sendo falho no meu relacionamento com os outros. Se eu continuo enganando, difamando, roubando, fofocando, matando os meus irmãos, essa espiritualidade é diabólica, é demoníaca, não é de Deus. Não é essa a espiritualidade que Deus quer para nós. Estamos falando de uma mudança total e geral, amém, amados? É uma mudança radical, cara. Eu estou orando dia e noite, perguntando ao Senhor: Senhor, eu ainda não sei, eu sei que preciso mudar, mas ainda não sei o que é. Então, amados, eu falei aqui, né, quem estava aqui nos outros cultos já ouviu, tá mais vacinado. Mas para você que estava viajando e chegou hoje, não se assuste. Quando você vê acontecendo algo, não me pergunte o que é. Só pergunta se é de Deus. Só isso, amados. Não me importa o que está sendo feito, eu só quero saber uma coisa: se é de Deus. Sabe por quê? Porque não aceitaram a forma de Deus agir. Por não ter aceitado a forma de Deus agir, Paulo, com todo o seu conhecimento, se achou perseguindo aquilo que Deus estava levantando naqueles dias. Por quê, amados? Porque ele olhou e falou: cara, eu nunca vi isso daí. Isso aí não é de Deus não, cara. Isso aí não tem a ver com aquilo que eu conheço não. Foi perseguir a igreja que Deus estava fazendo surgir. Porque a preocupação dele não foi saber se era de Deus ou não. A preocupação dele foi querer dar fim a um movimento que iniciava, que era diferente daquilo que ele conhecia até então. Sabe por quê que Paulo só conhecia aquele quadradinho onde ele vivia, amados? Porque não estava se movendo com Deus. É se mover com Deus que nos dá dimensão da realidade que muda a todo instante, amados. Se nós não estivermos realmente inseridos em quem Deus é, na realidade dele, nós iremos sempre discriminar aquilo novo que Deus faz. Por quê? Porque apesar de querermos mudar alguns pontos, apesar de querermos mudar a estrutura, a fachada, nós ainda estamos apegados às velhas experiências, amados. Somos como o povo que saiu do Egito. O povo foi escravo no Egito por 400 anos. Quando eles saem, eles veem milagres, eles veem o mar se abrindo, eles passam a pés enxutos, o mar se fecha atrás deles, e do outro lado, ao invés de agradecer, ao invés de adorar, de se alegrar em Deus, o que eles fazem?
é sentir saudade das cebolas que eles comiam no Egito. Eles estavam dispostos a entrar em um lugar novo, mas não estavam dispostos a perder os velhos hábitos. Amada, eu estou em busca de algo totalmente novo. Não me pergunte o que, mais o que, eu não sei, é novo, eu não conheço, eu nunca vi. Mas eu estou torcendo para que Deus faça. Eu estou desejoso que Ele faça, amados. Eu estou ansiando. A minha oração dia e noite é para que Ele faça algo novo no meio de nós, amados. Mas para Ele fazer algo novo no meio de nós, Ele precisa fazer algo novo na sua vida. Mas a gente precisa entender que a mudança vem com um planejamento, amados. Eu preciso estar planejando isso. Eu preciso estar arquitetando isso. Eu preciso estar desejando isso. Eu preciso estar sonhando. Porque o Evangelho fala de uma transformação de vida. Não apenas, amados, uma transformação de práticas. Já falamos isso aqui. Não é que antes, domingo, a esse horário, tu estava lá no pagode com o Marco, ouvindo o Marco cantar e tocar. E agora, você está na igreja. Agora eu vou te perturbar com isso, Marco. Né? Tem que mudar, a gente está falando de mudança. Agora eu vou mudar. Não é que antes você estava no pagode lá e agora você está na igreja. Essa mudança não é suficiente. A questão é, antes eu era um fofoqueiro, antes eu falava mal de todo mundo, antes eu era um cara egoísta, não me preocupava com ninguém. E hoje que você está na igreja, há 3, há 2, há 5, há 10 anos, você deixou de ser aquele cara egoísta, você deixou de ser o cara mentiroso, você deixou de ser o cara promíscuo, adúltero que tu era. É essa mudança, é na tua vida, amados. Não é que antes você ia para o pagode e hoje você vem para a igreja. Porque não adianta ser um adúltero que mudou de ambiente. Não adianta ser um mentiroso que mudou de ambiente. Não adianta ser um egoísta que mudou de ambiente. Deus quer mudar essência, amados. Mudar em essência, fala mudar aquilo que nos sustenta. Às vezes eu falo aqui, brincando, que eu quero mudar, sei lá, botar cadeira no teto. É claro que eu quero mudar, é a forma, sabe? Que a gente... A estética. É claro que eu quero mudar a estética do culto, mas quando eu falo de mudança, é uma mudança muito além disso, cara. É uma mudança na forma como cultuamos, amados, e não no lugar aonde cultuamos. Eu sou a favor, sei lá, cara, botar o púlpito no meio, as cadeiras ao redor, botar o púlpito de lado, e bota o Damin pendurado para fazer um teste primeiro. Sabe, eu sou a favor de mudarmos isso, mas muito mais, o que eu quero, o que eu busco, o que eu desejo, é uma mudança na nossa essência, amados, na forma como cultuamos, na nossa adoração, cara, que a gente chegue nesse lugar faminto. Precisa mudar, amados. Você precisa chegar aqui já queimando. Você precisa já entrar aquele portão, já falando em língua, já dando pirueta, sei lá, cara. Mas por que não fazemos isso? Porque não temos mudado no dia a dia, tá entendendo? Se a gente não mudar o cotidiano, como é que a gente vai conseguir mudar um domingo? Se a gente não mudar, se eu não mudar o meu dia a dia, de segunda a sábado, e viver somente uma mudança no domingo aqui, essa mudança é hipócrita, é mentirosa, amados. Quando falamos de ser mais espiritual, as pessoas geralmente estão buscando pregar melhor dentro da igreja, orar melhor, cantar melhor, tocar melhor, amados, dentro da igreja. Mas quando eu estou falando de ser mais espiritual, eu estou falando que você seja um funcionário melhor no seu emprego de segunda a sexta. Um funcionário que honre o contrato que você assinou com seu patrão, cara.
Que você seja exemplo no seu emprego. Que você seja um bom vizinho. Que você se relacione com humildade, com simplicidade, com amor. Quando você vai na padaria, quando você vai no mercado, quando você vai no açougue, quando você vai na farmácia, que você trate os outros bem, com dignidade, independente de quem seja, amados. Isso é ser mais espiritual, mas nós não vemos isso como espiritualidade. Eu não vejo ninguém querendo ser mais espiritual para ser um funcionário melhor. Eu não vejo ninguém querendo ser mais espiritual para ser um patrão melhor. Mas todos querem ser mais espiritual para mostrar, para provar a sua espiritualidade dentro da igreja. Orando mais alto, falando em língua, tendo visão, tendo revelação. Amém, somos a favor que haja todas essas manifestações do Espírito aqui dentro, amados. Mas a verdadeira espiritualidade consiste em uma mudança diária nos meus relacionamentos, com quem eu me relaciono, independente de quem seja. É eu tratar a todos como Cristo me trata, amados. Essa é a responsabilidade que assumirmos a escolher professar a fé cristã. Eu me comprometo a tratar todos lá fora, sabe, e aqui dentro também, a todos com quem eu me relaciono, da mesma forma como Cristo tem me tratado. Porque se eu tratar a todos da mesma forma como Cristo tem me tratado, o que eu vou dar a você vai ser sempre perdão, vai ser sempre amor, amados. Essa é a responsabilidade cristã, amados. É dessa mudança. Essa é a mudança que estamos perseguindo. Porque o Evangelho, o poder do Evangelho consiste nisso. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 19. Amém, amados? Lucas capítulo 19, verso de número 1. Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu. Lucas 19, capítulo 2. Versículo 2, perdão. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe de publicanos. Ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Correndo na frente, subiu num sicômoro a fim de vê-lo, pois Jesus tinha de passar por ali. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho de ficar em tua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos criticavam, dizendo: ele foi ser hóspede de um pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, amados? Isso fala de conversão, amados. Conversão é o que acontece com Zaqueu, que está disposto a restituir. Charles Finney era um pregador que dedicou muito tempo do seu ministério a pregar arrependimento e restituição, amados. Ele dizia que o homem só poderia ser verdadeiramente arrependido se estivesse disposto a restituir tudo aquilo que ele havia defraudado dos outros. Que ele estivesse disposto a restituir tudo aquilo que ele já tivesse tirado, logrado dos outros. Essa mensagem era basicamente a mensagem de Charles Finney.
Talvez porque visse a Bíblia com o seu olhar como advogado que ele era. Deixou de advogar para pregar o Evangelho. E é isso que nós vemos na vida de Zaqueu. Um homem que está disposto a restituir, amados. Por quê? Porque havia mudança no coração, havia mudança no caráter de Zaqueu. Se eu sou o mesmo homem que eu era, com a diferença que agora eu não frequento mais os lugares que eu frequentava, eu só mudei o lugar que eu frequento aos domingos. Antes era uma boate, agora é a igreja. Se eu sou cristão só por causa disso, então é porque eu não entendi no que consiste arrependimento. A gente se arrepende das nossas obras mais, amados. A gente se arrepende da maldade em que vivemos. Esse arrependimento precisa ser acompanhado. A conversão é algo que acontece no coração. No coração não tem como ver. Por isso a palavra diz que para o homem ser salvo, basta ele confessar com a sua boca e crer no seu coração, amados. Porque com o coração, que sem dúvida é o mais importante, é onde Deus sonda. Então Deus vê o nosso arrependimento não por aquilo que falamos. Ele sonda o coração para ver se é arrependimento, se é conversão realmente. Mas a forma que nós temos de saber essa conversão é você pronunciando ela e muito mais pela transformação agora na sua vida. A verdadeira conversão ela é acompanhada, por isso que a palavra diz, de uma vida nova, de ser uma nova criatura, porque a verdadeira conversão ela é acompanhada de uma vida nova. Por quê? Porque agora os meus hábitos, os meus atos, as minhas práticas são totalmente diferentes daquele que eu fui antes de conhecer a Cristo. A minha conversão fica comprovada no que eu mudo a forma como eu vivo, no que eu mudo a forma como eu me relaciono, na minha casa, como eu me relaciono com os meus filhos, com a minha esposa, como eu me relaciono. Amados, a gente conhece um cristão não por aquilo que ele canta dentro da igreja, não por aquilo que ele prega dentro da igreja. Quer conhecer um cristão verdadeiramente? Conheça como é o lar dele, conheça como são os filhos dele. Abre o olho, Eduardo Iorra. Conheça como é a esposa dele, conheça como é o marido dela, veja se há alegria nos olhos dela. Veja se há alegria nos olhos dela quando está ao lado dele. Veja se há alegria nos olhos dele quando está ao lado dela. Quer conhecer um cristão? Veja como ele se relaciona no seu emprego, como ele trata os seus amigos que trabalham junto com ele. Veja como ele se relaciona com as autoridades constituídas sobre a vida dele. Veja como ele se relaciona com aqueles que são subordinados à autoridade dele no seu serviço. Veja como ele trata a sua família, seus irmãos, seus pais. É assim, amados. Pelo amor de Deus, paremos de julgar somente por aquilo que conhecemos dentro da igreja. Por isso a nossa casa, e graças a Deus a casa de todos os pastores aqui tem estado aberta para todos vocês, para que vocês conheçam como nós somos no nosso dia a dia, amados. Como nós somos no nosso relacionamento com os nossos filhos, com nossas esposas. É assim que você vai conhecer. É assim que você vai saber, amados. Porque o Evangelho é poder para mudar quem eu fui, cara. É nisso que Jesus está preocupado. Em primeiro lugar, amados, quando nós mudarmos
a forma como nos relacionamos. A palavra justiça, amados, ela tem um significado que é relacionamentos corretos. A palavra justiça tem a ver com relacionamento correto. Um relacionamento correto. Por quê, amados? Porque a palavra justiça tem origem em Deus. Deus, ele é justo. Quando eu falo relacionamentos corretos, eu estou dizendo na justiça que a palavra, que a Bíblia nos apresenta. Muitos conhecem só a tzedakah, que é trazer a posição original, trazer todas as coisas à posição original. Mas essa palavra também significa relacionamento correto. Por quê? Porque tem a sua base em Deus. Deus se relaciona com o homem sempre de uma forma justa. Deus se relaciona comigo e com você de uma maneira correta. O que Deus espera agora é que nós venhamos nos relacionar com os outros de forma correta. Se eu me relaciono com o meu próximo de forma correta, não tem como, não há espaço, não cabe injustiça nesse relacionamento, amados. Porque eu me relaciono com o meu próximo a partir da forma como eu me relaciono com Deus. A hipocrisia surge quando eu me relaciono com Deus de uma forma correta, mas me relaciono com o próximo de uma maneira errada. Se eu me relacionar com aqueles que me cercam de uma forma correta, eu vou sempre estar praticando justiça, amados. Eu serei justo. Eu serei justo ao cumprir as horas de trabalho pelo qual eu fui contratado. Eu serei justo ao pagar aquilo que foi acordado quando eu te contratei para trabalhar, amados. Eu serei justo ao cuidar, ao me relacionar com um homem como Zaqueu, que era rico, que era chefe dos publicanos, e serei justo. E isso a gente vê na vida de Jesus, que se relacionou com o rico Zaqueu da mesma forma que ele se relacionou com o pobre cego Bartimeu, tendo misericórdia de ambos, cuidando, amando a ambos, amados, tanto a Zaqueu quanto a Bartimeu. Por que que ele não trata o rico de uma forma diferente da qual ele trata o mendigo, amados? Porque o relacionamento que Cristo tem com o homem, seja com aquele que foi restaurado, seja com aquele que nasceu de novo, ou com aquele que continua perdido no seu pecado, o relacionamento dele é sempre baseado em justiça, amados. Quem se relaciona de forma diferente com Deus, somos nós. A partir do momento que eu compreendo que a forma de Deus se relacionar com o homem, independente da classe, independente da posição, independente desse homem estar na igreja ou não, a partir do momento que eu entendo que a forma de Deus se relacionar é sempre com justiça, a partir do momento que eu entendo que Jesus se relaciona com justiça e eu me autodenomino ou me apresento como cristão, eu preciso então basear todos os meus relacionamentos nessa justiça, amados. Mas eu só consigo dar a você aquilo que eu recebo de Deus. E é nisso que consiste a maldade do homem cristão. É por isso que o homem cristão, quando peca, ele consegue ser duplamente pecador. Ele consegue ser pior que o ímpio. O ímpio não pode te dar o que de Deus ele recebeu. Porque se ele é ímpio, se ele continua no seu pecado, é visto que ele não recebeu ainda nada de Deus. E não recebeu simplesmente porque não está disposto, não quer receber. Agora, quando o cristão se relaciona
Às vezes, né, querer pagar na mesma moeda. Só que quem te feriu era ímpio. Quem te feriu era ímpio. Quem te enganou era ímpio. E ainda que não fosse, ainda que fosse alguém que sentasse todos os domingos ao seu lado, ainda que tivesse sido alguém que pregou para você durante anos e anos, se essa pessoa te feriu, se essa pessoa te ludibriou de alguma forma, te enganou de alguma maneira, isso é sinal que existe algo de errado. Não no relacionamento de Deus com ela, mas no relacionamento dela com Deus. Eu provo que a minha vida está de acordo com a vontade de Deus quando eu nego a ela o direito de responder conforme ela merecia, e no lugar disso eu dou a ela graça, eu dou a ela perdão, eu concedo a ela a graça que é o perdão, amados. Nisso eu provo que eu sou cristão. Mas se ao invés disso eu pago na mesma moeda, eu mostro que eu sou mais ímpio do que o ímpio que me feriu. Porque ao contrário do ímpio, ao me relacionar com Deus, o que eu recebo dele é graça, é amor, é bondade. Se eu nego ao próximo aquilo que eu recebo de Deus, amados, fica evidente o quão mal eu sou. Como pode alguém, é aquela parábola que tem, né, do cara que devia 50 mil e é perdoado pelo rei, e quando ele sai encontra um que devia 50 reais e ele manda matar o cara. E logo depois ele é condenado à morte, porque o rei fala: cara, eu te perdoei 50 mil, você foi incapaz de perdoar o cara que te devia 50? Porque fica evidente a maldade, amados. Eu recebi perdão, eu recebi misericórdia de Deus, mas eu neguei ao próximo aquilo que eu recebi de Deus. E por que que Deus me dá misericórdia? Por que que Ele me dá graça? Por que que Ele me dá perdão? Por que que Ele me dá amor, quando tudo que eu merecia era ser punido, amados? Porque Ele quer que eu dê a você a forma que você tem de receber o que Deus tem, é através do seu relacionamento comigo, amados. A forma que Deus tem de abençoar o ímpio, a forma que Deus tem de abençoar a cidade, é quando a igreja concede à cidade aquilo que ela tem recebido, aquilo que ela tem bebido de Deus, amados. Mas se a igreja esconde, se a igreja ela negligencia entregar aquilo que ela recebeu, essa igreja é má. Nisso fica evidente a nossa maldade, amados. Diariamente nós temos a oportunidade de nos vingar. Diariamente nós temos a oportunidade de pagar o mal com o mal. Mas o que Deus espera é que você prove a sua mudança na resposta que você vai dar, amados, na forma como você vai responder. O evangelho fica muito mais evidente na forma como nós tratamos com os outros do que em tudo aquilo que nós temos dito para eles. O evangelho deve ser pregado, amados, com a vida. Por isso nós temos falado muito na questão de encarnar, amados. Encarnar é trazer na nossa carne tudo aquilo que nós vemos na palavra do Senhor, amados. E por que é tão difícil isso? Por que cansamos, amados? Os maiores problemas que pastores têm que administrar em igrejas são discussões entre irmãos. Como que pode isso, se aqui todos nós somos convertidos? Os maiores problemas que nós lidamos dentro de igrejas são guerras entre irmãos. É o irmão que não suporta olhar para a cara do outro. É o irmão que quando o outro chega na porta, ele acabou com o meu dia. Sabe, irmão que vem falar: pastor, aquele cara, aquela irmã, não, pastor, aquele irmão, não, pastor, que fulano, não, pastor, que ciclano. Amados,
Que evangelho é esse? O que nós estamos aprendendo de Cristo? Aí fica fácil entender porque negamos graça e misericórdia ao mundo. Porque temos negado principalmente graça e misericórdia aos nossos próprios irmãos. Aos nossos próprios irmãos, amados. São que horas, por favor? Amém, aleluia. Cadê o ministério de louvor? Aleluia, amados. Amados, o evangelho é poder para nós mudarmos. E é mudar não a sua conta bancária, não mudar o seu carro, não mudar o tamanho da sua casa. O evangelho é poder para mudarmos o nosso caráter, a nossa essência, amados. Deus é amor. O evangelho fala de amor. Mas cadê esse amor quando eu me relaciono com o meu irmão? É claro que isso acontece com todos, não é exclusividade tua. Acontece com todos. Eu olhar e não ir com a cara de um irmão. Mas tu acha que isso é de Deus? É Satanás que quer que você não vá com a cara do irmão, que você não goste do irmão, amados. Deus quer que você ame o seu irmão. São coisas pelas quais nós precisamos orar. Deus, me ajuda a mudar o meu caráter. Essa tem que ser a primeira mudança. Se nós não mudarmos as bases, nós não conseguiremos, nós não alcançaremos mudanças maiores. E talvez, na verdade, não exista mudança maior do que mudar o nosso caráter, amados. Talvez não exista mudança maior do que essa. Nós queremos, amados, algo novo, mas nós queremos começar pela raiz. Esqueça o que foi, esqueça o que passou, esqueça a experiência que você teve. Não seja, em nome de Jesus, como o povo ao cruzar o Mar Vermelho, que sente saudade do Egito. Por quê? Porque agora eles não tinham nada. Eles não tinham mais quem os oprimisse, mas também não tinham mais quem desse uma direção para eles. Não tinha mais quem falasse para eles: ei, é hora de acordar, é hora de trabalhar, agora é hora de descansar, agora é hora de almoçar, agora é hora de voltar ao trabalho, agora é hora de deitar, agora é hora de apagar a luz. E a verdade é que, infelizmente, nós sentimos falta disso. Sempre quando começamos o culto aqui, eu não gosto, amados, porque é chato. Uma porção de homem velho. Tem que falar: igreja, se coloque de pé, vamos orar. Será que até hoje você não aprendeu, amados? Mas chegam na igreja cansados, está calor, né? Você vai para a praia no domingo, fica na praia, aí chega na hora de ir para o culto, chega aqui, tu tá morto. Aí começa o louvor, tu tá lá: o amor, não há medo, no amor. Pelo amor de Deus, olha para você e pergunte: Senhor, será que eu estou te dando adoração? Porque adorar, amados, é dar o melhor que somos. Não apenas que temos, mas principalmente dar o melhor que somos. Então já pensou se todo domingo, quando começarmos o louvor, quando começarmos a adoração, quando começarmos a orar, tem que falar: igreja, se coloque de pé. Por que eu não falo? Por que eu deixo todo mundo? Porque eu espero que você cresça, cara. Mas o problema é que acostumamos, né? Em toda a igreja, alguém nos direcionando: se coloque de pé, agora sente,
agora para a esquerda, agora levanta a mão, agora abaixa. Então se não há alguém falando o que fazer, a gente não sabe o que fazer. Mas ou tu é livre ou não é, cara. Amados, eu não quero viver uma repetição daquilo que um dia foi, da forma como cultuamos no passado. Amados, eu vivi momentos ótimos. Eu vivi experiências que marcaram a minha vida no início da minha conversão, nas igrejas por onde eu passei. Mas ei, eu vivi já, ficou no passado. Eu quero o que Deus tem para fazer hoje. Se você quer uma vida nova, você vai ter que abrir mão desses velhos hábitos adquiridos. O que eu proponho é uma mudança em tudo, amados. Deixa começar pelo fim, deixa terminar pelo começo, deixa vir o meio no início. Deixa, amados, porque a gente viveu um padrão, a gente viveu tudo certinho, sincronizado, tudo bonitinho, mas isso não mudou a nossa essência. Deixa Deus fazer. Amados, não é pecado você ter uma agenda, tá? Não é pecado você ter tudo organizado. Alguns irmãos aqui, por causa do trabalho que têm, por causa da profissão que exercem, precisam ter tudo certinho. Nós entendemos isso. Amados, mas isso é no teu emprego. Seja espontâneo na tua vida com Deus. Ter tudo organizado é bom, amados, é muito bom. Mas um culto aqui nós falamos, o problema é que o ter tudo organizadinho não desenvolve o seu reflexo, não desenvolve o seu pensamento rápido, porque está tudo programado. Você sabe a hora de dar um passo, você sabe a hora de dar outro passo. Amados, e às vezes precisamos deixar o Senhor nos surpreender, precisamos improvisar. Não é bom viver só de regra, só de agenda, como também não é bom viver só de improviso. Eu sei disso, mas nós precisamos saber mesclar uma coisa com a outra, amados, sabe? Para desenvolver o reflexo, para ser esperto, para ter a resposta rápida. Porque já imaginou? Você organiza tudo, aí Deus vai mudar algo, aí você vai na sua planilha, ué, mas espera aí, isso aqui não estava planejado não. Deus vai falar, eu sei. Eu sei que não estava, é por isso que eu estou fazendo. Vamos planejar, amados, vamos organizar, mas vamos também nos deixar ser surpreendidos. Deixe Deus te pegar de surpresa, cara. Deixe Deus te surpreender. Isso também é algo novo. Para mim é algo novo ter que me encaixar num padrão. Para mim é algo totalmente novo ter que ter tudo marcadinho. Hoje, por causa da minha vida, do meu ministério, eu tenho uma agenda e eu tenho que cumprir aquela agenda. Mas é algo novo para mim. Mas como eu estou falando, eu estou disposto, amados, a viver esse novo.